Hoje a gente vai mergulhar na análise de um texto que descreve uma dinâmica de relacionamento que é bem complexa e, acima de tudo, silenciosa. A ideia aqui é entender a perspectiva de um autor sobre o que ele define como manipulação emocional e a tal destruição lenta que isso pode causar. Bom, para começar, vamos direto para a premissa central do autor, que já é bem provocadora. Essa frase já dá o tom de tudo, né? A destruição que ele vai descrever não tem a ver com briga, com grito, mas com algo muito mais sutil. Olha, é super importante deixar claro que estamos explorando a visão específica de uma fonte, de um autor. O objetivo aqui é analisar os argumentos, os conceitos que ele apresenta e não fazer uma afirmação universal sobre como todos os relacionamentos funcionam. Então, com isso em mente, vamos entender essa perspectiva. Nesta primeira parte, a gente vai ver como essa dinâmica supostamente começa. Segundo o autor, não é um evento único explosivo, é um processo gradual, silencioso, que ele batizou de a destruição silenciosa. Para ilustrar isso, o autor descreve uma cena bem forte que se passa numa cozinha. Ele fala de um parceiro que chega em casa e, em vez de encontrar raiva, encontra um suspiro de desapontamento. É esse ato aparentemente pequeno que, segundo a fonte, dá início a uma sensação de inadequação, de estar sempre em falta. É um sentimento de nunca ser bom o suficiente, de ir encolhendo. Agora a gente entra no centro da análise. A fonte identifica algumas táticas bem específicas que ele chama de armas, usadas para manter essa dinâmica de pé. Vamos passar por cada uma delas para entender como elas funcionariam na prática. A primeira tática que ele aponta é a desvalorização. A ideia aqui é que, com o tempo, as contribuições da pessoa deixam de ser vistas com apreço e passam a ser tratadas como uma mera obrigação. A gratidão some da equação e o que fica só a expectativa. E é assim que, segundo o autor, isso aparece no dia a dia. Qualquer esforço não é recebido com reconhecimento, mas como uma mensagem de que aquilo é só um mínimo. Cada ato é transformado numa obrigação e não num gesto de carinho ou cuidado. Essa comparação aqui ilustra bem o argumento do autor sobre um suposto padrão duplo. De um lado, as contribuições seriam celebradas como algo heróico, um sacrifício. Do outro, seriam tratadas como cumprir um contrato de trabalho onde ninguém espera um obrigado. A segunda arma que ele descreve é ainda mais sutil. A fonte argumenta que perguntas como onde é que você estava ou com quem você saiu podem deixar de ser uma demonstração de cuidado e se tornar uma ferramenta de vigilância, de controle, criando um clima de fiscalização constante. E o mais interessante é o efeito que essa vigilância constante causa. Um conceito que o autor chama de paralisia preventiva. A pessoa começa a evitar fazer as coisas não porque acha errado, mas para fugir do interrogatório e do cansaço emocional que vem depois. O mundo da pessoa, aos poucos, vai encolhendo de novo. A terceira tática tem um nome bem forte: terrorismo emocional. O ponto aqui, segundo a fonte, é que aquelas discussões por causa de louça na pia ou do leite fora da geladeira não são para resolver o problema. O objetivo seria o conflito em si, para esgotar o parceiro e deixá-lo sempre num estado de ansiedade, na defensiva. Isso tudo levaria a um estado de contradição sem fim. O autor lista uma série de expectativas conflitantes que seriam impostas, seja forte, mas seja vulnerável. Seja um provedor, mas esteja sempre disponível. É uma situação impossível de vencer, feita para que a pessoa se sinta sempre em falha. Ok, mas e as consequências de tudo isso no longo prazo? A próxima parte da análise foca justamente no impacto psicológico profundo que, segundo o autor, esse tipo de ambiente pode ter. A fonte defende que a autoestima vai sendo tão minada que a identidade da pessoa acaba se moldando em torno da insatisfação da parceira. A preocupação principal vira como não desapontá-la, e no processo a pessoa pode esquecer quem era, o que gostava, o que queria para si. Mas por que alguém continuaria numa situação assim? O autor aponta para uma ferramenta psicológica muito poderosa: o reforço intermitente. De vez em quando, surgem momentos de carinho, de afeto. E são esses momentos que criam a esperança de que as coisas podem mudar, mantendo a pessoa presa no ciclo, quase como um vício na possibilidade da fase boa voltar. Essa citação resume de uma forma bem direta e contundente a visão do autor sobre o papel que a pessoa acaba ocupando. Deixa de ser um parceiro de igual para igual e se torna um objeto para absorver frustrações e dar apoio emocional de mão única. Certo? Depois de descrever todo esse cenário, o autor também propõe um caminho para uma solução. Vamos dar uma olhada no conselho que ele dá para quebrar esse ciclo?
A solução, de acordo com a fonte, é radicalmente simples de falar, mas muito difícil de fazer. Simplesmente parar de participar. Isso quer dizer abandonar a responsabilidade pela felicidade da outra pessoa, parar de se justificar por cada passo e parar de pedir permissão para ser quem se é. É uma retomada de autonomia. Aí vem um medo da perda, claro, mas o autor desafia essa ideia. Ele argumenta que perder um relacionamento que te diminui, que te esgota, isso não é uma perda de verdade. Seria, na verdade, uma libertação, a chance de ter a própria vida e identidade de volta. E para fechar, a fonte oferece um contraste bem claro. Depois de descrever o que considera uma dinâmica destrutiva, ele apresenta a visão dele do que seria uma parceria verdadeira, saudável. E essa tabela final resume tudo. De um lado, uma relação que subtrai, que esgota, que critica. Do outro, uma parceria que amplifica, que energiza, que celebra. Para o autor, amor de verdade soma na vida, não drena. Se o que se vive não se parece com a coluna da direita, ele argumenta, então não seria amor. No fim das contas, a mensagem central do autor é que qualquer mudança só pode começar com o reconhecimento. Ter a consciência de que a dinâmica é prejudicial é o primeiro e mais importante passo para qualquer tipo de transformação ou, como ele diz, libertação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão, que vale para qualquer tipo de relacionamento. Independentemente da perspectiva específica dessa fonte, a questão de onde termina o apoio e onde começa o controle é algo que vale a pena pensar na nossa própria vida